Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos em farmacotécnica magistral, tá? Vou terminar de falar um pouquinho sobre estabilidade, que a professora Keila tinha deixado material para vocês já na semana passada, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre as embalagens, tá bom? Vamos lá. Então, a estabilidade, né, dos medicamentos e também dos cosméticos, ela é extremamente fundamental, né? Por quê? Porque aí a gente consegue ter a efetividade da atividade farmacológica, tá? Então, não importa se o produto é industrializado, ele é manipulado, né? Ele precisa manter essa qualidade. Se ele mantém essa qualidade, ele garante a segurança e a eficácia necessárias à promoção da saúde da população, né? O cliente final, aquilo que a gente trabalha para que chegue íntegro, né? Então isso envolve muita coisa, desde a escolha dos insumos até a logística, até onde vai ficar exposto, até o momento que isso chega na casa do cliente, tá bom? Vamos lá. Então, naquele material que a professora passou para vocês, tinha essa imagem aí. Chegou até você uma receita para produzir uma solução oral contendo fenilefina. Como nunca havia manipulado nenhuma fórmula com esse ativo, foi procurar na literatura sobre a sua estabilidade. Nessa pesquisa, encontrou que ele é suscetível à oxidação. Então vamos lá. Primeiro, né? Que literatura que o texto se refere? O texto se refere à farmacopeia, né? Aquele livrão que eu sempre falo para vocês que tem tudo que a gente precisa sobre os princípios ativos, tá? E lá está escrito que ele é suscetível à oxidação. O que é uma reação de oxidação? É uma reação que vai reagir com oxigênio, né? Geralmente com presença de água, tá bom? E ele é suscetível porque ele tem uma facilidade a reagir com esse oxigênio encontrado na água, tá? Então, olha só, de acordo com essa situação, responda. Qual embalagem seria a primeira escolha? Especifique o tipo e justifique. Quais são as vantagens do material escolhido? Cite pelo menos duas. E qual a recomendação da cor da embalagem? Tá? Essas três perguntinhas a gente vai responder ao final dessas videoaulas, tá bom? Onde a gente vai discutir quais são as possibilidades que a gente teria para resolver essa fenilefrina, tá? Então, segurem essas perguntas que a gente vai respondendo ao decorrer da aula, tá? Considerando os diversos fatores que podem acelerar a oxidação, indique também três estratégias que poderiam ser adotadas a fim de lidar com esse fármaco durante a manipulação ou em relação ao produto final. O que ele quer dizer com isso? Né? Ele está falando o seguinte: além de se preocupar com a parte de onde ele vai ficar, né? A gente precisa se preocupar também na hora que está manipulando esse material. A hora da manipulação, como é que tem que estar o ambiente onde ele é feito, né? Quais são as medidas que precisam ser tomadas e quais são os critérios para que ele não sofra oxidação, ou pelo menos para que ele não seja acelerado, né, na oxidação, porque vai ter um prazo de validade, certo? Esse prazo de validade que a gente vai determinar, tá? Ele tem 6 principais fatores, tá bom? Então são eles aí: a natureza de cada ingrediente. Então, aquele ingrediente que vai ser usado para produzir aquele medicamento, né? É mais estável, é menos estável? Como que funciona? A combinação de ingredientes. Então, se eu misturar dois ingredientes, pode ser que eu mexa, né? Principalmente nessa estabilidade deles. Posso favorecer ou eu também posso prejudicar. Então, às vezes, há necessidade de colocar um terceiro ingrediente para que você consiga estabelecer uma melhor, um maior prazo de validade. A forma farmacêutica final. Então, por exemplo, formulações sólidas são sempre mais estáveis do que as com água, né? Por quê? Por conta justamente da reação que ela favorece. Além disso, água sempre é uma questão muito importante na hora de produzir fármacos, cosméticos, né? E também alimentos, certo? Porque a gente tem que se preocupar muito com a qualidade da água, principalmente pelo crescimento microbiológico,
certo? Procedimentos da manipulação, como a gente já discutiu. Por exemplo, usar ou não calor na manipulação pode influenciar na degradação do insumo. Insumo é matéria-prima, tá? Não se esqueçam disso. E degradação é a destruição desse insumo. Então, a alteração dele que faz com que ele acabe perdendo essa capacidade de ter uma ação terapêutica, uma ação farmacológica, tá? Embalagem usada para preparação. Existem medicamentos sensíveis à luz, né? E também ou à umidade. Portanto, devem ser acondicionados em embalagens que protejam da luz e umidade. Se você olhar, acho que todos, né? Todas as embalagens que a gente tem em casa, tá sempre escrito, né? Evitar umidade, né? Manter ao abrigo de luz. Por quê? Porque isso influencia muito, tá? E possíveis condições do armazenamento. Então, manter em condições adequadas na farmácia, orientar o paciente quanto ao uso, né, e a leitura do rótulo. Então, isso é uma coisa que o farmacêutico ele precisa sempre fazer, tá bom? Mesmo não trabalhando diretamente com o medicamento, mas também com um cosmético, né? O cosmético ele é muito afetado pelas condições de armazenamento. Esse armazenamento dele, por exemplo, um filtro solar, ele não pode ficar na bolsa, no sol, né? Ele tem que ele tem que ter um armazenamento correto, né? Um creme, geralmente as pessoas deixam esse creme no banheiro, então no banheiro tem muita umidade, então existe essas condições de armazenamento que precisam ser muito bem explicadas, tá? Que depois acaba gerando uma demanda lá para o saque da onde foi produzido. Pode ser indústria, farmácia, né, de manipulação, porque o cliente vai ficar insatisfeito com aquilo. Vai falar, poxa, eu comprei lá o meu creme e o meu creme está todo oxidado. Mas por quê? Porque esse creme ficou num local que provavelmente é o banheiro, né? E lá tem muita umidade, a água acabou oxidando e amarelou o produto, certo? Outra questão também é o uso no carro, né? Fica na bolsa, então é calor, é umidade, tudo. E aí você também desestabiliza as suas formulações. Emulsões, né, os cremes, principalmente, sofrem bastante com a temperatura, tá? E as cápsulas, né? As cápsulas quando ficam também em carro, né, por conta de estar fechado e o calor, elas acabam ficando muito prejudicadas, além do que o fármaco, o princípio ativo que estava lá, ele perde a sua eficácia, tá bom?